Então, vamos fazer. A gente vai lendo e vamos discutindo. Vamos começar com a reflexão, que diz espiritualidade e fraternidade. Então, eu vou pedir a gentileza para um de vocês ler e depois a gente pode discutir um pouquinho. Posso Mas ler? deixa eu que eu faço. Pode ser, vai. Então vai, tá. Pode ir, Não, Manuel. não, vai você, eu faço a introdução depois. Tá, perfeito. Espiritualidade e fraternidade. A assistência prestada ao próximo pode ser vista de vários ângulos. Entre elas, a solidariedade, a filantropia, a assistência social e a fraternidade têm importâncias diferenciadas. Qual delas estaria mais envolvida com a espiritualização do homem? Seria a solidariedade um atendimento mais imediato? Um atendimento momentâneo? Seria estender a mão àquele que caiu, àquele que se acidentou? É somente uma ajuda material? Forma algum vínculo afetivo com o receptor? E a filantropia? Seria uma ajuda de médio prazo? Seria uma ajuda mais demorada de restabelecimento de uma queda? Ela fornece somente uma ajuda material? Vincula os seres que ajudam e que são ajudados? Finalmente, a fraternidade. Ela se caracteriza por formação de ligação entre as pessoas. Ela pode não envolver ajuda material. Cria vínculos e sintonia entre os participantes, doador e receptor. Quais desses tipos de assistência têm um caráter mais espiritualizado? Se alguém quiser responder, já pode responder essa pergunta, que é interessante. Se não quiserem, não tem problema. Ao longo da lição, a gente vai descobrir isso. Mas se vocês quiserem já tentar a resposta, tentem. Qual desses tipos de assistência tem um caráter mais espiritualizado? A Eu gente pode acho que é a pensar exatamente. fraternidade. Porque ser Cuidado, né? solidário, qualquer um é solidário. Mas ser fraterno não é todo mundo. É isso? O grupo concorda ou alguém tem opinião Eu concordo diferente? em gênero, número e grau. A fraternidade independe de ajuda até material. Você pode ser fraterno sem fazer uma assistência material, Material. pecuniária. Então, ela está mais ligada à espiritualização, fraternidade. E se alguém, não tem como eu não provocar, né? E se alguém estiver com muita fome, e você só ser fraterno com ela, resolve? Não. Acredito que para ser fraterno, para ser solidário, você tem que ser fraterno. Porque se você não for fraterno, você não se importa. A pessoa está ali, você passa por ela, e a gente faz isso no dia a dia. A gente passa pelaquela pessoa e a gente não se importa com aquele sofrimento, ou se ele está com fome, se não está com fome, entendeu? E dar algo, né? Eu acho que a fraternidade está muito ligado. Eu lembro muito de São Francisco de Assis. Ele fazia muito solidariedade. Ele ajudava muitas pessoas, porque ele era fraterno, ele era irmão de todo mundo, todos, né? Ele não via distinção entre as pessoas, né? Ou a quem, ou ao animal. Então, ele estava ali disposto a ser solidário, porque ele era fraterno. Bom, eu penso assim. Eu me permita discordar. Eu acho que a pessoa pode ser solidária sem ser fraterno, porque a fraternidade traz uma empatia entre o assistido e quem assiste. Por exemplo, nós somos solidários até na dor com o pessoal do Rio Grande do Sul com a tragédia. Isso não é necessariamente um sintoma de fraternidade, de envolvimento, de conhecimento daquelas pessoas tete a tete. Eu penso assim, que a fraternidade, você pode ser solidário sem ser fraterno. É justamente a diferença que o texto traz, que a fraternidade não envolve material. Agora, o Custódio perguntou, uma pessoa está passando fome, basta você ser fraterno e vai ao suficiente. Mas quem? Aí eu concordo, olha a diferença. Você sendo Uhum. fraterno, você vai procurar ser solidário, Solidário. mas você pode ser solidário sem ser fraterno. Agora, não tem Mas jeito e de ver daí? uma pessoa com fome e você já tem
uma espiritualização. Não é ela que está mais ligada, como você respondeu, está Mas mais se ligada você à for fraterno, se você for espiritualizado, você é fraterno. Então, mas Então, exatamente, você pode ser solidário sem e ser ser fraterno, fraterno. sem ser. Eu acho que tem muito a Mas ver, eu assim, acho. hoje em dia tem muita solidariedade embutido na, como é que fala? Na vaidade. Entendeu? Ah, eu te dou um pão, Isso. está passando fome, eu sou vaidoso, ó, eu estou ajudando. Mas às vezes aquela ajuda não tem sentido Isso, é uma espiritual. filantropia. Exato, você mesmo respondeu que você pode ser solidário, dar uma assistência ali, tal, sem ser fraterno. Você acabou de definir, realmente. Mas daí já é vaidade, né? Aí, Vamos pensar então um pouquinho juntos? Vou fazer outra pergunta. É possível ser fraterno sem ser solidário? Se tiver ao seu alcance, eu acho que aí não é possível. Aí é um crime. E aí, o que vocês acham? Todos são reflexivos, é isso mesmo. A pergunta é para ser reflexiva. Reflexiva. É possível ser fraterno sem ser solidário? Nossa, acho que não. Claro. Também acho que não. Bom, essas dúvidas fazem parte do nosso trabalho, ok? Quando a Uhum. gente faz uma pergunta e a gente não consegue pensar como eu vou ser, será que é possível, será que não é possível? E aí, como é um cara fraterno? Eu fiz duas perguntas diferentes para vocês, né? Um cara com fome, só ser fraterno resolve? Aí a Não, pergunta segunda é possível ser fraterno sem ser solidário? acho que não. Ou a solidariedade vem junto com a fraternidade? eu Percebe? acho que o homem de bem, ele é fraterno e ele é solidário. Então, agora, você pode prestar uma solidariedade, por exemplo, uma empresa, ela é isenta do imposto, e se ela cobrir lá as exigências lá dela de atender lá uma porcentagem, 5% de aprendiz. Aí está fazendo o bem. Não, ela está sendo solidária a uma situação da sociedade que precisa. Mas não tem nada a ver com fraternidade nem solidariedade. Mas Eu é uma penso que ajuda. solidariedade, se a gente pode ser solidário, tem gente que é só solidário, que não quer se envolver ali nas questões emocionais e se doar, mas se falar para ela assim, me doe R$ 1.000, ela vai dar. Mas ela não quer aquele envolvimento, mas o contrário de você se doar, que o que é o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, eu não consigo entender como que a pessoa, quando ela faz isso, ela não ser solidária, eu penso. Como o Divaldo dizia, né? Não seja solitário, seja solidário. Solidária. Mas assim, realmente difícil a gente discutir hoje temas assim que envolvem muitas virtudes, né? Porque você ser uma pessoa solidária é uma virtude que não é para qualquer um, né? Prestar ajuda a alguém é diferente de ser solidário. Então, muita gente presta ajuda, mas não é solidário e nem fraterno. Isso se chama filantropia, Isso. ok? Tem outro nome, tem outro nome. Então a gente pode ir colocando cada um na sua caixinha. Tá? Vamos trabalhar. Ok, vamos então que a lição vai nos dar a lição, ok? Deixa essa Ok, pergunta lá para o fim, e lá no fim a gente responde ela com tá mais destreza. claro. É. Então, o Manuel ficou de ler a introdução. Isso. Introdução. Este capítulo tem por objetivo estudar e entender os conceitos de solidariedade, fraternidade, filantropia, assistencialismo e ajuda. Estes termos, seguidamente, são usados de forma equivocada, principalmente pelos espíritas que trabalham com frequência em obras sociais, em acordo com a máxima da doutrina que afirma: fora da caridade não há salvação. Existe uma importância fundamental para o espírita entender
os conceitos que são tratados. Via de regra, estamos envolvidos com obras e participando de atividades de auxílio ao próximo. Esses termos devem ser bem entendidos para estarmos conscientes de uma verdadeira prática de auxílio ao próximo. Como uma das colunas mestras da doutrina espírita é a caridade, precisamos ter muito claro o que estamos praticando como caridade. Por vezes, é assistencialismo. Outras vezes, desencadeamos dependência em vez de orientarmos para uma caminhada independente. Isso é uma provocação interessante, isso aqui, principalmente essa última aqui. É importante nós entendermos o que é caridade. Na realidade, nós vamos tudo envolver como caridade. Nós estamos careca de sempre trabalhar fora da caridade não é salvação. Esse é o tema principal da doutrina espírita. Mas o que é caridade, né? De que forma nós temos que fazer caridade? Sempre imaginando que nós temos que criar a independência do outro nele mesmo. Nós nunca, jamais deveríamos ou devemos criar a dependência do outro com relação a mim, ou com relação a uma casa. E temos que trabalhar exatamente a caridade para tornar a caridade efetiva no outro, não em você. Senão você começa a trabalhar a caridade no outro porque você precisa fazer caridade. Mas não é você que precisa da caridade, é o outro que precisa da caridade e você é só o emissor dela. Se você resolver o problema dela com a caridade que você está aplicando em um mês, 2 meses, ótimo, parte para outra. Agora, se você ficar com ele durante 20 anos, você continua fazendo a caridade. Só que isso muda de nome. Você está tornando a pessoa dependente de alguma coisa, ou de você, ou da casa, ou de alguma forma, de alguém que precisa estar sempre presente, porque essa pessoa não anda sozinha. Então, a caridade tem seus viés, né? Isso, é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. O capítulo fala da solidariedade, da filantropia, da assistência social e da fraternidade. Então, a gente precisa entender a cada uma delas, o que é e como vamos fazer isso, como devemos praticar estes atos dentro da nossa casa espírita e fora dela, evidentemente, né? Também. A gente fala dentro da casa espírita porque é lá que a gente aprende a trabalhar, aprende a fazer. E depois a gente aprendeu lá, continua fazendo lá dentro e faz aqui fora também, fora da casa espírita. Mas de forma coerente, de forma sadia, de forma que ajude efetivamente o outro, mais do que está ajudando a você. Em alguns momentos a gente é um pouco egoísta, né? Eu faço porque a doutrina manda, não é porque a doutrina manda, porque isto é importante para o outro, não só para você. Ok? Então, essa última frase aqui é chocante, né? Em algumas desencadeamos dependência, ao invés de orientarmos para a sua caminhada independente. Esse é o E, nosso objetivo, ótimo. tornar as pessoas independentes. Não sei se você concorda, você traduziu um pouco ou muito do ditado: não basta você dar o peixe para a pessoa, o importante é ensinar a pescar, certo? Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Se durante 10 anos você entrega uma cesta básica para ela não vai saber nunca como é que ela conquista uma cesta básica sem ficar pedindo, né? Isso chama assistencialismo, total assistencialismo. Então, esse é o perigo. Esse é o perigo a nós com relação à nossa doutrina. Claro, temos que trabalhar efetivamente que tudo isso tem envolvimento espiritual. Por mais que nós façamos as nossas atitudes são muito materiais, mas a partir da matéria tem envolvimento espiritual. E esse envolvimento espiritual é que faz a diferença nas minhas atitudes. Eu tenho que pensar no envolvimento espiritual enquanto atitude material. Ela é importante, não é só doar, não é só doar, é fazer mais do que doar. Isso é que é importante, né?
Por isso, eu não trabalhar esses temazinhos aqui, para a gente abrir um pouco a nossa mente. Então, vamos lá. O que é a solidariedade? Mais um voluntário, por favor. Eu posso ler. Vamos O lá. que é a solidariedade? Mega acontecimentos como catástrofes e destruições causadas por fenômenos meteorológicos são comuns em nosso planeta. Da mesma forma, acidentes e fatalidades ocorrem frequentemente com alguém próximo de nós. Ações imediatas se fazem necessárias. O sentimento de solidariedade é, de certa forma, inato no homem e representa uma ação de ajuda imediata para vencer uma situação indesejada e casual, sendo ou não indivíduos da nossa relação. Na solidariedade é a razão que impera e muito pouco de sentimento. De forma geral, não se envolve crença, mas civilidade e cidadania. A solidariedade é uma ajuda de caráter instantâneo e de raro relacionamento entre quem ajuda e quem é ajudado. O dicionário nos diz que solidariedade é um termo de origem jurídica que significa inter-relação ou interdependência e assistência recíproca entre os membros de um mesmo grupo. Essa leitura aí, não sei se a Joelma está no ar, mas essa leitura aí sua, Patrícia, eu acho que esclarece que a pessoa pode ser, ela pode ser solidário sem ser fraterno, até pela origem do termo aí, né? Então, você, às vezes, você é solidário numa conta conjunto com alguém, mas pode não haver fraternidade, você é solidário. Se ela emitir um cheque, você também está assumindo, se ela, sabe, comprar alguma coisa, eu acho que é diferente de fraternidade. Então, eu continuo com o meu conceito. Você pode ser solidário sem ser fraterno naquele momento, né? É mais, sem querer, ela está ligada mais a matar a fome, a auxiliar, ajudar nas enchentes, ajudar a aplacar incêndio, etc. Mas não ainda está envolvida, não está envolvida tanto, vamos dizer, pelo menos, a fraternidade, apesar do texto falar que a solidariedade é intrínseca no ser humano, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho o exemplo, né? O exemplo que tivemos há pouco tempo atrás aí do Rio Grande do Sul, né? Teve aquela catástrofe aí. E o Brasil inteiro se uniu, né, em prol de ser solidário à Uhum. catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente viu lá carretas e aviões, tá? Cheio de mercadorias, das necessidades que eles tinham lá, é, pela catástrofe. O Brasil inteiro, de alguma forma, mandou para lá uma série de alimentos, roupas, artigos, o que era necessário para a sobrevivência das pessoas. E a gente pode dizer que isso é uma atitude, digamos, emergencial, né? Solidariedade é uma atitude muito mais emergencial. Se eu preciso fazer rápido isto, de uma forma bem urgente, porque é, tem uma necessidade emergente ali. Então, essa é a solidariedade. E a gente pode dizer também que a solidariedade é um processo no qual a doação sem esperar qualquer tipo de reciprocidade. Ela não espera reciprocidade. Você doa simplesmente. Muitas vezes você não tem a mínima ideia para quem você está doando, você simplesmente doa para um processo, ele vai, atende a necessidade daquele grupo e você não sabe o que aconteceu com a sua doação, mas você sabe que resolveu. Você viu lá na televisão, nas mídias sociais, montanhas e montanhas de doações. Então, ela é recíproca. Não tem reciprocidade, né? Ela só vai e você não tem retorno nenhum disto do que aconteceu. Portanto, a gente pode dizer que a solidariedade ela é de caráter emergencial de um modo geral, ok? Ainda podemos dizer que a solidariedade é um sistema vertical, né? Ela vem de cima para baixo, sem reciprocidade nenhuma, de cima para baixo. Ou seja, como vou pegar o mesmo exemplo do Rio Grande do Sul, e de nós, né? De nós aqui, não porque estamos no mapa do Brasil em cima, mas porque
Foi de nós para aquele que precisa, direto para aqueles que necessitam. É um processo vertical. Dando ênfase aqui, porque daqui a pouco a gente vai ver o que é fraternidade. Vamos lembrar que isso aqui é vertical. No primeiro instante, vale isto. O que mais que a gente pode falar da solidariedade? A solidariedade também, a gente pode dizer que ela modifica o ambiente exterior. Ok? Todo processo de solidariedade modifica o ambiente exterior. Eu não estou trabalhando a pessoa em si, mas eu estou trabalhando o ambiente onde ela vive. Se eu trabalhar o ambiente, embora esteja matando fome, mas ela tem problema com a casa, tem problema com as ruas, com ponte, uma série de coisas. Toda essa solidariedade é no sentido de criar um ambiente exterior. Ok? Esse é o processo mais forte da solidariedade. Outra E coisa aí, que dá. claro, só eu terminar aqui. Com isto, eu faço um mundo melhor a alguém, ao grupo ou a alguém. Eu torno o mundo melhor para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas do qual eu estou sendo solidário. Percebe a diferença? Percebe o que é solidariedade? Porque é bom ficar bem claro, porque daqui a pouco a gente vai ver o que é fraternidade, e aí talvez a gente responda a perguntinha lá do começo. Então, Exato. isso é solidariedade. Parece um processo um pouco mais frio, um processo mais à distância, que muitas vezes não depende de mim, mas depende de um outro, que esse processo aconteça de forma a eu mudar o mundo exterior para que essa pessoa se torne um ser vivente mais feliz. Diga, né? Eu ia destacar outra característica da solidariedade que vai dar para a gente separar da fraternidade quando diz aí no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Na solidariedade é a razão que impera e muito pouco de sentimento. De forma geral, não se envolve crença, mas civilidade e cidadania. Então, você é movido mais pela sua razão do que por aquele Isso. envolvimento emocional. Não é a emoção que te leva à solidariedade, nem o sentimento. De um modo geral, é a razão mesmo. A própria Mas não razão te podemos, leva a isso. não podemos destacar que nós fomos naufragados junto com as águas do Rio Grande do Sul, como também nós também fomos queimados um pedacinho quando nós vimos aquela pessoa, aquele brigadista que morreu tentando salvar o gado do fazendeiro, não é verdade? Olha que gozado, não parece um paradoxo? É movido pela razão, mas ninguém é tão frio que não possa ser afogado junto com a razão que foi embora, né, nas águas do Rio Grande do Sul, como também com aquele cavaleiro ousado que foi queimado no incêndio até criminoso. Então, é verdade isso. É que o sentimento vem depois, né? Para você se mover solidariamente, você primeiro teve a razão. Agora, quando você vê o que acontece lá, lógico, nós somos humanos, né? Você vê um animal, vamos pegar aquele animal que estava em cima da casa lá, por exemplo, né? Claro que é um sentimento de compaixão para com o animal. Quem colocou aquele animal em cima da casa? E por que ele está em cima da casa? O que ele vai fazer sozinho se não tivesse ajuda? Ainda bem que teve uma ajuda externa que foi lá e tirou o animal. Mas lógico que a gente sente aqui. A mídia usou muito isso, porque isso mexe com a emoção e com o sentimento das pessoas. É claro, claro. E a gente sabe disso. Mas o cavalo não moveria a minha solidariedade. O fato de eu é, estar movido pelo sentimento de ver um cavalo em cima da casa não era necessariamente o movimento que eu precisava para ser solidário com relação ao fato lá do Rio Grande do Sul. O que me moveu caramba, se eu tivesse naquela situação, eu gostaria muito que alguém me ajudasse. Racionalmente, eu trabalho isso e, de novo, e vou trabalhar na doação de roupa, de alimentos, de dinheiro. Muitos pegaram o carro e foram para lá para ajudar fisicamente e tal. E esse movimento solidário é muito racional. Ok? Dúvidas? Claro, todo mundo tem dúvidas. Mas é bom que tenha dúvidas. A filosofia é exatamente para criar dúvidas, não é para criar
respostas. A dúvida depois a gente tira da pesquisa, ou durante o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Filantropia e assistência social do Estado. Isso nós somos muito bons nisso, né? Então, alguém pode ler, por favor? Posso ler? Vamos lá, Vanderlei. Filantropia e assistência social do Estado. Populações marginalizadas econômica e financeiramente, necessitam de ajuda para sua inclusão na vida social dessa coletividade. Essa ajuda pode partir de iniciativas públicas ou particulares. Quando essa ajuda parte do governo, denominamos-la assistência estatal, muito comuns nos países socialistas. Quando ela parte de iniciativas particulares, denominamos ações filantrópicas, muito comuns nos países capitalistas. Assistência social, por parte do Estado, é totalmente impessoal, pois consiste em repassar recursos obtidos junto à população por meio de impostos ou em forma de doações para o grupo necessitado. Devido à impessoalidade, existe grande facilidade nos desvios desses recursos para outros fins escusos, ou não. Essa ajuda é sempre material. A filantropia tem caráter assistencial também. Os recursos, neste caso, partem de instituições não governamentais. Essa assistência, porém, não vincula o doador com o assistido. Bom, vamos lá, então, falar de filantropia. Ela confunde um pouco com solidariedade, né? Tem algumas diferenças aqui e vamos ver lá o que é. Na realidade, a filantropia deveria ser uma forma de inclusão das pessoas no meio social, na coletividade social. Inclusão. É diferente da solidariedade quando a gente fala numa catástrofe, onde você precisa emergencialmente atender aquela catástrofe, ou aquele fato, ou aquele ato em si. Já a filantropia é um processo contínuo até que inclua este ser no meio social onde ele vive. Então, vamos pegar um caso que nós temos no Brasil, o Bolsa Família. O Bolsa Família, em teoria, é um processo de filantropia e deveria assistir as famílias até que ela se inclua no processo social onde ela viva. Então, quando ela se incluir neste processo social, o Bolsa Família deveria ser retirado. É só um processo de inclusão. Quando esse processo continua além, quer dizer, não tem a inclusão, e o processo de inclusão não vai acontecer por N motivos, e não vamos discutir isso aqui, ele vira o que nós falamos agora há pouco, dependência absoluta. Então, você consegue tornar a pessoa dependente da filantropia. Ela vive em função da filantropia. É um processo contínuo e eterno, até alguns casos, né? Até porque nós falamos bastante no nosso tema inicial, é a zona de conforto. Pela própria zona de conforto, a filantropia tende a ser um processo contínuo e eterno, enquanto dure. Porque é muito cômodo, é muito cômodo. Seu Custódio, nessa sua fala aí, o Bolsa Família não seria uma assistência social ao invés de filantropia? Exatamente. Filantropia, a última sentença do livro está escrita: a filantropia tem caráter assistencial também. Também. Ela também é uma assistência social. Então, aí você tem. E como diferenciar, então, Mas esses um ato... Ô, Elmo, só para reforçar a sua tese, mas aí o Custódio fala que diz, mas olha o que diz em seguida. Neste caso, partem de instituições não governamentais. Então, eu Sim, creio por isso... Então, a sua fala tem lógica, eu concordo
Porque se o governo está patrocinando, Bolsa Família é assistência social, não é filantropia. Isso. porque Não é, no caso, não é. no meu pensar seria o seguinte: aquilo que é praticado pelo governo é assistência social. Aquilo que é praticado por uma entidade não governamental, por uma pessoa individual, isso é filantropia. Rotary, maçonaria, etc. Qualquer outro ser. O meu exemplo que foi ruim, Elmo. Eu peguei o exemplo de uma Bolsa Família governamental, eu deveria estar pegando uma cesta básica de uma casa espírita, por exemplo. Isso, Ok? exatamente. Eu só Não peguei um exemplo governamental. ruim. Um é governamental e o outro outro é entidade assistencial particular, não tem nada a ver com o governo. Um é filantropia, outro é assistência social. Se confunde os dois. Muda o nome, mas na realidade é a mesma coisa. Tá? O fim é o mesmo. Da Isso. mesma forma que o governo não deveria deixar que essa assistência social fosse eterna, que essa pessoa apenas recebesse enquanto ela estivesse num processo de inclusão social, a casa espírita também, vou pegar o exemplo nosso aqui, deveria também fazer a mesma coisa. Eu vou dar essa cesta básica para essa família enquanto ela não se incluir no processo social onde ela vive. A hora que ela se incluir, eu vou tirar a cesta básica e entregar para outro que também tem necessidade. Mas essa coisa, eu diria assim, que não é tão simples, não tanto para a casa espírita quanto para o governo social, para o governo. Em ambos os casos, há um comodismo, né? É mais fácil eu fazer a minha filantropia ou a minha assistência social e deixar que a coisa rode por um ano, dois, três, quatro, cinco ou eternamente. Não está correto. Correto é inclusão. A palavra certa é inclusão, nos dois casos. Fala, Helena. Eu, eu Vai, acho, vai. eu acho o seguinte, agora, feito esse consenso aí do grupo, a diferença entre assistência social do governo e filantropia de órgãos fora do governo, eu acho que dá para a gente dizer também que a filantropia é mais passageira, porque a assistência social, inexoravelmente, ela tem que ser mais duradoura, porque não dá para a pessoa sair da miséria com um prazo estipulado de Bolsa Família, não dá. Agora, fim escuso existe. Nós estamos vivendo uma época em que estão desviando. O auxílio da Bolsa Família está sendo desviado, mas não por todos. Então, os inocentes acabam sendo pagos pelos pecadores. Estão usando em aposta. O governo está pensando em mexer numa nova lei, essas apostas online. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela está usando, às vezes não, ela está usando o Bolsa Família como o fim escuso. Aí sim, né? Mas há uma Mas diferença. muitas vezes a pessoa, essa questão agora que está aí dos bets, né, que está sendo discutido, muitas vezes a pessoa acaba indo, usando o dinheiro do Bolsa Família, num ato assim desesperado de ter um dinheiro a mais, achando que aquilo vai resolver o problema dela, Perfeito. mas a gente sabe que isso não vai resolver, porque ela vai perder o dinheiro. Então, o governo agora está dando um jeito de bloquear para que a pessoa não use esse dinheiro. Vamos ver aqui como é que... Mas eu pergunto, né, Manuel? Bem oportuna essa sua colocação, e eu pergunto: será que por causa desse uso escuso de uns já vão pegar os negacionistas, vão pegar esse ensejo e falar que tem que acabar com a Bolsa Família? Jamais, jamais, jamais. Ele é importante e necessário. Exato. Ele só precisa É que o precisa ser objetivo bem administrado. que o objetivo inicial do Bolsa Família era que você pudesse deixar as crianças na escola e aí você receberia um dinheiro para que não colocasse as crianças para trabalhar e não estudar. Então, você Isso estaria mesmo. pensando lá no futuro das crianças. O governo te dá uma bolsa para que a criança não precise trabalhar para ajudar a família, mas que ela possa estudar, e aí lá na frente ela tem uma independência através do estudo, conseguir um emprego melhor, enfim. É que tudo isso é desvirtuado aí no meio do caminho e não dá nem para entrar no mérito da questão. Mas o objetivo principal inicial era esse, né? Sim, inclusive, outro dia eu comentei isso aqui na aula, que já está havendo pessoas que estavam com Bolsa Família, os filhos que
por conta da exigência das crianças estarem na escola, essas crianças hoje estão sendo inseridas no mercado de trabalho e a família está deixando de receber. Então, quer dizer, está começando a dar resultado. E respondendo o que o Raimundo perguntou, né, como se faz inclusão social, é dessa forma. Né, você tem uma criança que estudou, que hoje consegue um emprego melhor, não fica, né, está incluído na sociedade. Enfim, então, filantropia é passageiro. Mas isso acontece também, o governo faz assistência social perfeita, é isso mesmo, precisa ser feito, não deve acabar, deve ser administrada melhor, provavelmente a administração tem que ser melhor, para que haja efetivamente o que a Patrícia sabiamente falou. Tem que haver a inclusão das pessoas, não eternamente a Bolsa Família, né? Tem que ser por um tempo, que seja 5 anos, 10 anos, não importa, mas um tempo limitado, até que se haja inclusão, e não a vida inteira. Durante 50 anos vamos ter Bolsa Família. Isso vira Dependência, né? O Bolsa dependência Família total. tem que ser na idade, tem que ser durante a idade escolar daquela criança, para poder ela Mesmo. ter estudo, não ter que trabalhar e conseguir ser inclusa na sociedade, né? A hora que ela for inclusa no meio social, efetivamente, tira-se a Perfeitamente. Bolsa Família, para que não haja a dependência total do ser com relação àquilo que ela recebe gratuitamente, né? Esse é um problema sério nisso. Ok, vamos lá então. O que é fraternidade? Posso ler? Claro. Vontade. O que é a fraternidade? Liberdade, igualdade e fraternidade foi o lema da Revolução Francesa, o ponto de partida para a verdadeira democracia. O dicionário diz que fraternidade é a união, amizade, afeto e carinho de irmão para irmão. Realmente, no termo fraternidade estão contidos os sentimentos citados. A fraternidade tem como base a caridade e o trabalho em benefício do próximo sem exigir nada em troca. O ideal francês, porém, não conseguiu, assim como a liberdade e a igualdade, fazer com que a fraternidade fosse colocada em termos constitucionais. É fácil entender. O Estado pode exigir a liberdade e a igualdade para seus cidadãos, mas ninguém coloca em ninguém o sentimento de fraternidade. A fraternidade contempla a aproximação entre o doador e o assistido. A relação vai além da ajuda material. Ela prevê um relacionamento humano entre os agentes. Ela tem duração maior, não é uma ação de tempo curto. Pode, inclusive, não envolver ajuda material, mas, se tiver, fatalmente acompanhará a assistência afetiva. Então, vamos lá. Bom, aí o termo liberdade, igualdade e fraternidade, efetivamente, a gente lembra bastante lá da Revolução Francesa, né? O dicionário diz: fraternidade é união, amizade, afeto e carinho de irmão para irmão. Irmão para irmão. Não necessariamente familiar isso, mas alguém que tenha um sentimento fraterno com alguém é alguém que a gente vai denotar como irmão. Ou seja, ter uma proximidade de irmandade. Aliás, o próprio termo fraterno vem de frater, de irmão, e fraternidade vem de uma, uma reunião de pessoas afins, né? União de grupos afins. Fraternidade é um conjunto de é uma reunião de pessoas mesmo, né? Afins, que tem a mesma finalidade. Interessante aqui a fraternidade tem como base a caridade. Portanto, nós estamos no caminho de pensar fora da caridade não há salvação. Para nós fazermos caridade, a gente precisaria sermos fraternos, né? Sermos fraternos. O quanto fraternos nós sermos é o quanto de caridade eu posso fazer. A caridade, veja, vou repetir uma coisa que todo mundo confunde: caridade não é para mim, é para o outro.
O outro que precisa da caridade. Não eu que preciso dar caridade. Eu preciso fazer com que o outro resolva o problema dele ou a necessidade dele com a minha caridade, mas não que eu tenha que fazer a caridade por motivo próprio de mim mesmo. É o outro que precisa. Eu tenho que ter esse entendimento de que não pode tornar uma obrigação minha de fazer caridade. Eu tenho que ter o sentimento de necessidade do outro em mim, não de mim no outro. Eu vou fazer caridade porque eu preciso ir para o céu, senão eu estou frito lá no plano espiritual. Não é isto. Quando eu penso assim, eu não sou fraterno. A fraternidade está no outro. Eu olho o outro e sinto no outro a minha necessidade de auxiliá-lo. Isso é caridade pura, pura. Mas Sem, aí eu não tenho nenhum tipo de, eu não tenho nenhum tipo de recompensa com isso. Eu não vou buscar recompensa, não posso buscar recompensa. Efetivamente, é algo de interno para o externo de forma natural. É difícil, é impossível. É difícil, mas eu tenho que trabalhar isso em mim. Isso faz parte do meu caminhar, da minha mudança espiritual, da minha alteração de caminho, de direção. As minhas direções são alteradas aos pouquinhos. Lembra que eu falei? Faça isso paulatinamente, porque eu tenho que fazer e vou fazer. Quer mas, eu queira ou quer eu não queira, porque é uma obrigação minha de alterar o meu processo espiritual. Portanto, é assim, quando eu olho o outro e eu sinto no outro que ele precisa que eu seja fraterno com ele, eu tenho que disponibilizar a minha fraternidade com ele de forma natural. eu acho, me permita, Patrícia? viu, Patrícia, Não, só rapidinho. vai. Eu quero pegar o gancho aí. Olha, eu acho lindo, é altruísta isso aí que você falou, mas eu acho que, mas Altruísta. que pode haver, sim, um sentimento de felicidade de ver o outro feliz. Então, quando a gente pratica caridade, eu creio que, na minha opinião, não está descartado o fato de você se sentir feliz com aquela caridade que você provocou a outro. É como se você desse um presente. Ninguém dá o presente só para ver o sorriso do outro. Você dá um presente também e você se fica feliz com a felicidade do outro. Eu acho que é um sentimento meio bumerangue, ou não é? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Pode ser. O que eu tô dando ênfase, o Iraí e turma, é no sentido de a Casa Espírita fala tanto em fora da caridade na nossa salvação, porque eu me sinto na obrigação de. Esta obrigação de é que é ruim. Quer dizer, não é que vai fazer mal para alguém, absolutamente não. Espiritualmente, eu estou falando. O meu espírito se eleva quando eu faço isso de forma espontânea, e não porque a Casa Espírita manda. Ou porque o Iraí fala assim, vai lá com sua faça dar uma casa, vai lá dar uma cesta básica para alguém. Eu falo, nossa, eu preciso fazer caridade e aproveitar a deixa do Iraí. Então, eu vou fazer e vou fazer a caridade, eu não tenho dúvida disso, mas percebe que foi um quê de eu foi empurrado, eu não está natural em mim, não está natural. Eu precisei ser empurrado. Preciso ir lá na casa espírita, a casa falar, precisamos de 10 cestas básicas esse mês, porque não tem. E aí eu preciso trabalhar. Eu vou fazer a doação porque eu tenho que fazer caridade. Senão o plano espiritual me ferra. Quando eu morrer, eu vou lá para o plano espiritual e vou lá no brejão. Manda o brejão lá? Então, Eu, não quero ir. Eu tenho obrigação. Quando é natural, e a gente precisa trabalhar essa naturalidade ao longo do tempo, esse altruísmo efetivo, né, de nós, é eu fazer de forma bem espontânea. É, um, é uma mudança de direção. Patrícia? Ô, Custódio, eu acho que eu vou um pouco mais além disso, saindo um pouco assim do material, né? Se nós temos essa certeza, né, de que temos a luz divina dentro da gente, de que somos todos criaturas de Deus, nós já nascemos, né, de outras vidas, inclusive, com esse sentimento de amor e fraternidade dentro de cada um de nós. Então, ninguém coloca isso em ninguém. Ninguém coloca, como diz aqui, né? Ninguém vai colocar o sentimento de fraternidade a ninguém, porque todos nós já temos isso. É que algumas pessoas ainda não se descobriu,
Algumas pessoas ainda não fez o seu autoconhecimento, ainda não está utilizando desse sentimento de amor verdadeiro para estar vivendo a sua vida. Ainda não tomou essa decisão, ainda não se abriu, ainda não despertou. Mas isso está intrínseco dentro de cada ser humano, criatura divina que somos. Isso vai, o que acontece é que a gente precisa ir se lapidando, precisa ir tirando um monte de armaduras que a gente coloca para poder sobreviver nessa vida e deixar realmente esse amor florescer, deixar esse sentimento florescer. Então, é uma direção, é um caminho a ser tomado, e é o único caminho, não tem outro. Né? Ou seja no amor, ou seja na dor, a pessoa vai ser colocada nesse caminho, ou nessa vida, ou na próxima, vai ser colocada, porque isso está intrínseco na nossa alma, no nosso espírito. Isso já está lá dentro. A pessoa só precisa se descobrir para isso. E quando isso realmente aflora, aí não é por obrigação, não é por medo do umbral, não é porque Deus vai castigar, não é nada disso. Né? É o seu interior realmente colocando o que é de bom para fora, né? Eu sempre digo, eu acho que o que é Deus, né? Deus é a parte boa de todo ser humano, porque todo ser humano, ninguém é ruim 100%, ninguém odeia 100%, as pessoas amam, né? Até a pessoa mais cruel que mata alguém, ela também ama, né? Ou alguma coisa, ou alguém, nem que seja mãe, a pessoa vai amar. Por quê? Porque é o amor que de verdade está dentro das pessoas. Só que isso precisa ser aflorado, as pessoas precisam querer estar andando para essa direção. Né? Então, você tem razão. Desculpa se Você eu tem razão. viajei aí um pouco. Não, você não viajou. Você tem razão. Eu só acredito assim. Você tem razão ainda de ser recíproco, se está intrínseca ao ser humano, é intrínseca ao ser humano, mas muita coisa é intrínseca ao ser humano e a gente não desenvolve ao longo da vida. Então, a palavra que eu gosto muito é desenvolvimento. E como é que a gente desenvolve? Fazendo as pequenas mudanças de direção na nossa vida. Mudança de hábitos, mudança de trajeto, mudança de atitudes, pequenas mudanças que fazem com que você se desenvolva dentro da sua fraternidade. Você tem razão total nisso. Então, e enquanto a gente não desenvolve isso, a gente vai fazendo isso um pouco por obrigação, porque é uma maneira que eu não sei de outra forma. E ao longo do tempo eu vou aprendendo, desenvolvendo isso que está em mim e vou trabalhando isso no outro, de forma que uma hora eu olhar para o outro e falar, nossa, agora eu sei, agora eu sei. E eu me desenvolvi ao longo do tempo. Por isso eu estou provocando assim, precisamos começar. Ah, mas não dá para fazer para amanhã. Ok, precisamos começar. Começar a nos desenvolvermos neste processo. Isso eu acho que é bem característico nosso como ser humano. Se a gente não der no primeiro passo, a gente não vai dar o segundo nem a pau. Precisa do primeiro passo. Então, o primeiro passo, às vezes, é um pouco mais chato. E a partir do primeiro, o segundo fica mais fácil. E o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, fica muito mais fácil da gente trabalhar. É o desenvolvimento. Isso, o que é isto para nós dentro da doutrina? É elevação espiritual, é crescimento espiritual. Isso. Ô, Custódio, Acabou. eu penso que caridade, vamos dizer, não inventei, né? Não inventei, mas um verbo caridar. Dar com amor, dar com carinho. E essa caridade não é só bens materiais, dar escuta, né? E essa caridade também não é estar lá no centro espírita, não é estar lá no Parque X ou na comunidade Y. A caridade começa dentro do nosso lar. Às vezes a caridade é ouvir um filho, né? Escutar um marido. Então, quando a gente fala em caridade, dá a impressão que a gente tem que doar bens, que a gente tem que, né? E às vezes são coisas simples. Às vezes uma oração, né? Que a gente faz para alguém que naquele momento está passando uma dificuldade, é uma caridade. Então, eu sempre falo, né? A gente tem discutido muito no curso, até da minha aula da semana passada foi isso, né? Caridade, né? Caridar.
Às vezes, o seu avental está com o seu nominho lá no centro, você chega lá e vai descascar cenoura, né? Nossa, mas que saco, eu vim aqui para ajudar, vou ter que descascar cenoura? Passou para doar, né? Então, que caridade é essa? Né? Então, eu falo, né, que é caridade. Dar com amor, dar com carinho. E nós somos cristãos. Olha só, gente. Não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas o que Jesus ensinou, isso que a gente está discutindo aqui, há 2000 anos atrás, e a gente ainda não sabe ser caridoso, não sabe ser fraterno, não sabe ser solidário. É incrível. Tem duas frases interessantes sobre caridade, né? Caridade é amor incondicional, compaixão e empatia. Eu gosto muito dessa definição da caridade. E a segunda, que eu gosto mais ainda, diz assim: caridade não é doar o que tem, é se doar. Muito mais do que doar o que tem, é se doar, doar a si próprio. Que você entra no processo de fraternidade aí. Exclusivamente você entra no processo de fraternidade. Você é fraterno. E a fraternidade, só para completar a definição de fraternidade, enquanto a solidariedade ela não exige reciprocidade, a fraternidade exige reciprocidade. É recíproco ao outro, porque o outro tem que compreender aquilo que você está fazendo. Então, é bem diferente. Agora, vamos completar um pouquinho mais ainda. Não é possível você ser fraterno antes de ser solidário. Portanto, todo ser fraterno, ele é, antes de tudo, um ser solidário. Certo ou não? Depois da definição de solidariedade e fraternidade, a gente pode chegar nessa conclusão ou não? Para mim, não. Eu acho que é o inverso. Antes de ser solidária, a pessoa tem que ser, ela é uma pessoa fraterna. Não é isso? Não, você falou. Foi Vamos falado ver. bastante que eu consigo ser solidário sem ser fraterno. É possível. Solidariedade, nós fomos solidários. Isso. Vamos pegar essa definição. Lá com o pessoal do Rio Grande do Sul, não fomos fraternos. Mas se a gente quiser ser fraterno, eu preciso ser solidário a priori. Se solidariedade predomina a ajuda material, eu creio que não. Eu acho que você pode ser fraterno Não. sem Não, haver não. necessidade de Só solidariedade. predomina. Não tem questão de ajuda material, não. Não, Você não, pode então, não é ser isso. solidário sem questão Isso. sem questão material. Sim, Isso mesmo. É isso mesmo. Quando a gente fala em doação solidária, eu posso doar. Vou pegar lá. Eu faço uma oração à distância daqui para o pessoal de lá. Estou sendo solidário. Estou doando uma energia para o pessoal que está necessitado lá. E não exato. tem fraternidade nenhuma com eles, ok? Peguei um Sim. exemplo bem duro aqui, mas é que parece que solidariedade tem a ver com matéria só. Não é só matéria. O Manuel tem razão. É tudo aquilo que você doa, material ou não, é solidário. Fraternidade é quando você faz a interação com você. Você tem uma união entre o doador e o receptor. Ok? Você linka os dois. É definição. Basicamente, a gente está definindo. Quando a gente fala, nós vamos trabalhar a fraternidade. O que é a fraternidade? Fraternidade é isso, é você ser recíproco com o outro enquanto fraterno você é. E solidário, eu simplesmente faço uma doação, não importa o que, se é espiritual, se é material, sem ficar preocupado com o outro, se ele vai receber ou não, quem é o outro. Ele é mão única, só vai, não volta. A fraternidade vai e volta. Mas, Custódio, não houve uma inversão? Me permita, eu vou ler a frase aqui, ó. A fraternidade tem como base a caridade e o trabalho em benefício do próximo, sem exigir nada em troca. Me parece que você disse que a fraternidade exige uma reciprocidade. Reciprocidade com relação ao outro. Sim, Não mas eu que ele tem que agradecer. Ele tem que receber isso, ele tem que permitir que você seja fraterno com ele. Okay? Ele tem que permitir. Você não consegue ser fraterno com alguém que não queira ser fraterno com você. Mas não é isso que eu estou contestando. Eu estou achando que quando nós somos fraternos,
há um envolvimento entre o meu ato de doar a minha fraternidade e o outro de receber, mas eu não estou preocupado, em princípio, de esperar vamos dizer assim, um pagamento dele. Não estou falando pagamento material, estou dizendo uma aceitação daquilo. A gente é fraterno incondicionalmente, a gente ama incondicionalmente. Deixa eu colocar ver se eu consigo amenizar a discussão. Como já foi dito lá no início, a solidariedade é racional. Certo. A fraternidade, É caridade, é sentimental. emocional. Isso, isso, É emocional. isso. Então, Vai ser emocional porque ela vai envolver o seu amor pelo próximo. O outro, você está a solidariedade confundindo. não. Desculpa, Ira, você está Oi. confundindo reciprocidade com alguma coisa que eu estou cobrando do outro, não é isto. Reciprocidade é estar recíproco na mesma intensidade do sentimento que eu estou trabalhando com o outro. É assim, eu só consigo trabalhar a fraternidade com o outro se o outro permitir que eu seja fraterno com ele. Senão eu não consigo. Aí eu vou ser solidário. Eu simplesmente vou O doar e vou me afastar. envolvimento do Olha, doado com o doador, né? me permita, eu li o texto, me permita reler algumas frases para tentar clarear. Olha, Sim. longe de mim que ser dono da verdade, mas eu vou ler. Segundo parágrafo. O dicionário diz que a fraternidade é a união, amizade, afeto e carinho de irmão para irmão. Eu creio que aí está havendo uma reciprocidade. Realmente, no termo fraternidade estão contidos os sentimentos citados. Vou repetir os sentimentos citados: é a união, amizade, afeto e carinho de irmão para irmão. Ora, nesse sentimento está implícita uma reciprocidade mútua. Vamos seguir. A fraternidade tem como base a caridade e o trabalho em benefício do próximo, sem exigir nada em troca, e inclusive, não precisar achar se ele aceita ou não, né? Vamos seguir. O ideal para vocês, Paraná não vem ao caso. A fraternidade contempla a aproximação entre o doador e o assistido. A relação vai além da ajuda material, ela prevê um relacionamento humano entre os agentes. Ela tem duração maior, não é uma ação de tempo curto. Pode, inclusive, não envolver ajuda material, mas se tiver, parará, parará. Então, eu quero crer que a fraternidade é uma fusão. Há uma reciprocidade, sim. Eu não preciso esperar que o outro aceite a minha fraternidade. Ela é, digamos assim, espontânea, simultânea com o outro. O meu carinho, ninguém contesta um carinho. Ninguém contesta. Eu não vou perguntar, você vai aceitar o meu carinho, a minha fraternidade para você? Eu vou agir e vai haver uma simbiose inesperada num ciclo de feedback constante. Esse é meu pensamento sobre fraternidade. Mas o Iraí, quando ele coloca assim, ó, a fraternidade, ela contempla a aproximação não só do doador com o doado, mas entre o doador e o Então, assistido, de então ambas as partes. Isto é reciprocidade entre dois. Então, há uma reciprocidade automática. Não é uma coisa de mão aqui única e eu espero a reação do outro. Você mesmo leu, ó. Ela contempla a aproximação entre o doador e o assistido. É uma aproximação entre, não é de um com o outro, é recíproca, Concordo. é mútua. Penso Entre significa os dois lados, ela vai e volta. Ela é Exatamente. vertical. É Se um a bumerangue. solidariedade é vertical, essa aqui é horizontal. Ela vai e precisa de uma reciprocidade de volta. Perfeitamente. Ela é bumerangue. Bumerangue, vai e volta. Então, É por isso, aquilo. é essa reciprocidade que ele tá comentando. É no sentido de você ter o retorno do outro, não de agradecimento, nada disso. É do outro de permissão de, né? Eu preciso. Como é que eu faço união com alguém? Eu quero ser amigo seu. Você fala, não, não quero ser seu amigo. Eu não consigo ser seu amigo se você não permitir. Eu não consigo fazer alguma coisa para você se você não permitir. Isso é livre-arbítrio. Então, se você tem uma necessidade, eu me permito ser fraterno com você, no sentido de fazer alguma coisa com você, eu só consigo se você fizer legal, venha.
Do contrário, não. Reciprocidade no sentido de permissão que eu me junte a você, que eu seja unido a você, que seja fraterno a você. É nesse sentido que eu entendo que ele está chamando de reciprocidade. É o sentido vertical, bumerangue, vai e volta, vai e volta. Se um dos dois rompe, Horizontal, acabou horizontal. a fraternidade. Horizontal, é. Se um dos dois rompe, acaba a fraternidade. Não precisa concordar. A única coisa que a gente É aquela precisa. coisa, a reciprocidade exige. Agora, você não pode exigir que ele dê alguma coisa de volta para você. Não, não, em Isso você não absoluto. vai Isso, exigir. Você não vai, não, ela vai acontecer naturalmente, mas não. você Ela vai não pode acontecer. exigir. Você vai dar o seu sentimento, vai dar o seu carinho, e ele vai retornar pelo outro, mas você não pode. Ó, eu só vou te dar se você me der isso de volta. É que ele Não é fala isso, que isso a é natural. fraternidade é a Tem que ser união. natural. É É união, união, é natural. É união. Quando é natural. união, é duas pessoas com o mesmo pensamento. Se Não essa, é se como essa uma união se rompe, acaba o processo de fraternidade. não é que nem uma relação de trabalho que eu vou fazer o serviço porque você vai me pagar. Não, 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 Não não é é, assim. Não. não é assim. Bom, vamos seguir em frente, senão a gente fica discutindo aqui. É bom essas dúvidas. Vamos questionar um pouquinho, vamos pegar e conversar um pouco mais, discutem isso, façam as pesquisas além do livro, né? Além do livro, façam outras pesquisas e clarei. Também não sou dono da verdade. Ok? É claro que eu fui ler o livro e li outras literaturas para a gente chegar mais próximo da realidade, não da verdade efetiva. Então, a verdade pode ser diferenciada disso aqui. Ok? Vamos lá. A necessidade e a importância da solidariedade, da filantropia e da fraternidade. Alguém pode ler? Posso ler? A Vamos vida em lá. sociedade tem como necessidade a solidariedade e a filantropia para a harmonização dos desequilíbrios que ela está sujeita. Catástrofes envolvendo coletividades exigem trabalhos de solidariedade para a amenização imediata dos problemas. Trabalhos filantrópicos são necessários no amparo de populações marginalizadas. Socorros materiais, em ambos os casos, são prementes. Prementes. Nossa, o que é prementes? Imediato. Imediato. Ah, tá, são prementes. Os trabalhos filantrópicos são mais específicos. Já os solidários são de caráter amplo e generalizado. Por outro lado, a fraternidade se encontra num patamar diferente dos já citados, pois este tem um caráter de maior permanência e de envolvimento. Não necessariamente este se envolve com recursos materiais. O auxílio fraterno prevê envolvimento com o necessitado. A assistência nesses casos é de fundamental importância nas sociedades. Percebemos com a história da humanidade que a sua evolução, mais elas se voltam para esse tipo de atividade. Como exemplo, podemos citar as enormes somas que países desenvolvidos como a Suécia, a Alemanha, a Holanda destinam a programas de ajuda humanitária. Nos Estados Unidos, são fortes os movimentos filantrópicos dentro da sociedade, bem como fortes são os movimentos de solidariedade. Falamos bastante disso, né? Da importância da solidariedade, da filantropia e da fraternidade para que haja uma harmonização social. Isso é imperativo, isto. E cada vez que a gente tira isto do meio social, a gente percebe o dano que isso causa à sociedade, né? Você vai promover mais pobres, mais pessoas que tenham necessidades não só de dinheiro, mas de sociedade mesmo, de estar incluso no meio social,
né? E a palavra de inclusão social hoje é muito mal trabalhada, né? Porque é trabalhada mais dentro da política, né? Ou mais dentro da política partidária, principalmente, e aí leva a uma outra conotação. Mas a inclusão que se fala é você deixar com que a pessoa participe efetivamente da sociedade onde ela vive e viva onde quer que ela viva. Ela participar. E se ela não for, se ela não tiver condições de participar desse meio social, ela não faz parte da sociedade como um todo, que são pequenos núcleos sociais, e esse pequeno núcleo juntos, né, vão fazer o grande núcleo social onde nós vivemos. Então, ela tem que participar, e essa que a gente chama de inclusão social, é mal colocada pelas políticas, mas é isso que a gente precisa. Portanto, para que a gente tenha essa inclusão, é necessário solidariedade, filantropia e fraternidade. A fraternidade cabe muito mais às entidades religiosas, é de onde nasce a maior parte da fraternidade. A fraternidade nasce lá, não nasce, o governo não é possível criar fraternidade, né? Não é possível. Uma curiosidade, dentro da nossa Constituição, essas três palavrinhas que estão que vieram da bandeira lá da, da, da França, São fraternidade, Francisco. liberdade, igualdade e fraternidade, fazem parte da nossa Constituição, as três. Claro que liberdade e igualdade é um posicionamento político, é um posicionamento político, enquanto que a fraternidade não é um posicionamento político, você não consegue impor isso às pessoas, mas ela faz parte do conceito na Constituição como uma necessidade da fraternidade dentro do meio social. Então, ela está na nossa Constituição. Ok? Onde se ensina a fraternidade? Eu Alguém? posso ler. Por favor, Manuel. Onde se ensina a fraternidade? Em nenhuma instituição de ensino público ou particular se vai além do aprendizado da intelectualidade, no máximo pinceladas de solidariedade. A filantropia surge em instituições geralmente não religiosas, como Lions, o Rotary, maçonaria e outros. A fraternidade, porém, tem origem basicamente em instituições religiosas. Somente elas pregam a realização do sentimento fraterno, pois este é de origem metafísica e transcendente. Somente a religião prega o altruísmo, a bondade e a caridade, pois estas virtudes estão fortemente vinculadas ao conceito transcendente do homem. Portanto, as únicas instituições que pregam e ensinam a vivência fraterna são as religiosas. Em particular, os centros espíritas, tendo todos eles sua parcela na difusão da fraternidade através de suas obras. Beleza. Então, eu tinha dado já um spoiler agora há pouco aqui, que a fraternidade vem basicamente das instituições religiosas, né? Não é possível de trabalhar a fraternidade. A gente não consegue enxergar a fraternidade fora das entidades religiosas. Deveria ter esta matéria dentro das escolas, solidariedade e fraternidade, as duas matérias, para que já a gente começasse dentro das escolas, as crianças já a desenvolver a solidariedade, desenvolver a fraternidade enquanto jovenzinhos, e quando eles estivessem um pouquinho mais adultos, eles só soubessem exatamente o que é solidariedade, o que é fraternidade, colocar isso em prática em suas vidas. Não acontece isso e eu acho que dificilmente vai acontecer nos, no, no, próximos anos, né? Patrícia, quer dar sua colaboração? Sim, Custódio, existe sim entidades filantrópicas, inclusive dessas citadas aqui, que pregam sim a fraternidade, tá?
Ele não está dizendo que não existe, ele está dizendo que é mais comum dentro das religiosas, né? Ah, tá. Mas existe. A maçonaria, por exemplo, ela prega a fraternidade, né? Rotary nem tanto. Eu sou rotariano. Rotary é muito materialista. Então, trabalha muito a matéria e muito pouco o espírito. Inclusive, quando eu estou lá em Rotary, eu tenho um trabalho danado comigo mesmo. Às vezes eu vou falar alguma coisa, eu vou fazer um treinamento, ou vou fazer uma palestra com o pessoal, e aí eu me vejo numa sinuca, né? Porque na casa espírita eu falo do espírito, na casa do Rotary, eu falo de matéria, e lá é matéria, material, é filantropia puríssima. Mas eu sei que a maçonaria fala muito de filantropia, de Fraternidade. fraternidade. Trabalha bastante a fraternidade. Eu tenho muitos amigos maçons. É verdade. É verdade. Fala, Iraê. Você está sem som, Laí. Estava espirrando aqui, eu tirei o som. A maior prova de que a fraternidade tem origem nas religiões vem da frase, eu até fiz um asterisco aqui, citei aqui, coloquei, citar a frase tradicional de Jesus. Qual que é? Que é frase mais fraterna do que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é? Então, aí está contido toda a essência de uma fraternidade. Então, ninguém vai recusar o amor, e eu não vou deixar de amar, de ser fraterno com alguém, mesmo essa pessoa não querendo o meu amor. A minha cachorrinha, por exemplo, não vai negar o sentimento que eu tenho por ela, né? E assim, essa comparação pode ser estendida. Ninguém recusa o amor, é isso que eu quero dizer, por isso que ela não espera esse feedback. Conclusão. Vou me permitir ler, se vocês permitirem. Entendendo melhor os conceitos da solidariedade, filantropia, assistência social e fraternidade, pode-se observar que, apesar de constar no tema da Revolução Francesa, somente a liberdade e a igualdade conseguiram ser postas sob a forma de Constituição e de lei. Entretanto, ser fraterno, como é algo que está vinculado a sentimentos, não é passível de se transformar em obrigações legais. Portanto, o Estado precisa entender a verdadeira importância das instituições religiosas como formadora da cultura e da moral de um determinado povo. Qualquer revolução cultural inicia no interior do homem. Enquanto não se transformar o homem, atos de toda espécie, como exemplo a corrupção, continuarão a proliferar nas sociedades. Armamentos serão mais importantes que a miséria e fome. Ganhos astronômicos serão priorizados em relação ao ambiente e à natureza. Perfeito. Alguma observação? Se não, vamos finalizar, que já passamos 10 minutos do nosso tempo pré-determinado. Temos livre-arbítrio para continuar ou para parar. Nosso livre-arbítrio grita aqui, pare. Se nada consta mais, vamos finalizar. Alguém pode fazer a nossa oraçãozinha de agradecimento finais Posso e a gente fazer? finaliza. Pode sim. Vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, em agradecimento ao nosso Mestre Maior Jesus. E neste momento vamos encher o nosso coração de energias de amor, de paz, de serenidade, de fraternidade, de solidariedade e de caridade. E vamos vibrar toda essa energia para que ela chegue aos nossos irmãos mais necessitados, principalmente neste momento, que essa energia toda que emana de todos nós aqui presentes cubra o nosso planeta, porque ele está precisando, principalmente neste momento de conflitos, onde pode surgir conflitos maiores.
Então, que Jesus possa, neste momento, abençoar cada um aqui presente e, através do nosso amor, da nossa força, abençoar toda a nossa humanidade. E agradecemos por este momento de podermos adquirir conhecimento para que nós possamos ser pessoas melhores do que já somos. Agradecer ao professor, agradecer aos irmãos presentes, à nossa família, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que seja. Sim, Pessoal, seja. boa semana para vocês. E foi muito bom estar com vocês. Aprendi muito. Vocês são ótimos, discutem bastante. Vocês discutem muito. Pessoas que discutem muito significa que aprendem muito e divulgam muito. A gente Parabéns a vocês. filosofa muito, né? Oi? A Verdade. gente filosofa muito. Isso mesmo, mas o grupo é para isso, né? Não dá para ficar falando. Exato. Eu costumo dizer Boa que não noite, existe, gente. não Beijo, existe Joana. filósofo mudo. Boa semana a todos. Não tem nenhum Exato. mudo aqui, não é isso? Mas aí quando mais a gente fala, mais a gente para prestar atenção no que a gente fala e mais a gente aprende, porque às vezes você está falando, você fala, mas peraí, tem sentido isso? E você mesmo sem dar. Então, será? O Custódio, mas você é um professor legal que permite que a gente conteste, cara. Isso aí É importante. Não, é Porque a importante porque filosofia é faz a exatamente gente isso. falar, né? A gente não Claro. fica com vergonha de falar, tipo, se a pessoa É. não vai aceitar mesmo, então eu vou nem você falar. permite isso aí, cara. Isso aí não tem Tem que preço. contestar. São verdades de cada um. É minha verdade, é a sua de cada um de Isso. nós, né? E às vezes é difícil de concordar um com o outro, mas a discussão é sadia. Lindo, A cara. discussão é boa. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Então, Filosofia é sempre um sistema de provocação. Eu gosto do sistema de provocação. Quando voltar no sistema que todo mundo concorda com tudo, não tem graça. Por isso que eu gosto de provocar, né? E quando a provocação também é neutra, também perde o sentido. A provocação tem que falar assim: nossa, não concordo com você. Perfeito. Vamos lá. Né? Não concordo Sim. significa vamos discutir juntos. E aí a Valeu. gente aprende Uhum. junto. Esse grupo é ótimo. Parabéns a vocês. Muito bom. A gente se vê numa Obrigada, próxima aula obrigada. na frente Uma aí. ótima Beijo semana Um para abraço todo para mundo. vocês. Um Boa beijo. semana. Tchau, tchau. Boa Tchau, semana. tchau. Manda. Valeu.